Oi, gente, a paz do Senhor. Não sei o que está acontecendo. Não estou conseguindo entrar ao vivo com o Isaac. Eu vou tentar entrar daqui. Esperar ele entrar e vou convidar ele para ver se a gente consegue fazer daqui. Porque lá do Isaac eu não estou conseguindo entrar. Vocês conseguiram ver? Esperar o Isaac entrar para a gente conseguir fazer. Gente, que fúria, hein? Já estou online, Isaac, no meu. Isaac já entrou aqui? Gente, que fúria, né? Isaac, eu te convidei, vê se você consegue aceitar. Ó, você tá me ouvindo? Agora foi. Você tá me conseguindo me ouvir? Sim. Não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo. Tá, Tem dias que o Instagram dá um bug, sabe? Que, não sei, não funciona as coisas. tá conseguindo ouvir e me ver? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo, não. Mas quando salvar, aí vai aparecer nós dois. Mas eu acho que o pessoal tá conseguindo nos ver. É. Que prova. Vocês estão conseguindo, gente, enxergar nós dois? Fala aí, pessoal. Porque aqui pra mim tá aparecendo você também. Ah, é? Então só pra mim que não tá, hein? Então vamos lá, Isaac. Pode iniciar aí. A gente tá aqui no meu, mas pode falar. Gente, então, boa noite. Eu já vi que já tem muita gente que tava lá na outra live. Que prova que a gente está vivenciando, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Conseguimos, em nome de Jesus. Nós hoje vai falar um pouquinho sobre superação no meio de uma rejeição. E eu não vou falar tanto, porque a gente já perdeu o horário, eu quero ouvir a Pamela trazendo uma palavra, falando um pouco sobre o tema para nós. Eu só vou orar bem rapidinho e passar para a Pamela. Pai, eu quero ser grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, eu quero Te entregar essa live nas Tuas mãos. Toma a Tua filha que vai estar ministrando a Tua palavra, toma cada um que está aqui presente. Ó Pai, eu te peço que aonde chegar essa live, que vidas venham a ser tocadas, que vidas possam ser, ó Pai, restaurada pelo poder da palavra, seja com teus filhos, seja com teu povo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pamela, fica à vontade. Tá bom. Boa noite, gente, a todos que estão aqui, tá bom? Eu quero agradecer ao Isaac por esse convite. Eu sei que aqui é uma oportunidade de nós falarmos do Senhor Jesus e falar desse tema tão importante. E eu acredito que todo levante, né, toda a dificuldade que a gente tem, é porque existe um propósito por trás desse assunto que é muito importante. E eu quero deixar aqui para nossa meditação uma palavra que eu amo muito. Você que tiver com a sua Bíblia em casa, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Toda vez que eu falo sobre rejeição, eu sempre uso esse texto. Eu sei que existem vários outros textos que podem ser usados, que são importantes, mas todas as vezes que eu falo sobre rejeição, eu sempre falo sobre a história de Jabes. A história de Jabes, ela é bem curtinha, não tem muito contexto histórico, não tem muitos detalhes, mas o pouco de coisa que tem dá para a gente tirar muito ensinamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos.
E sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, abençoa-me, Deus, muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze do que o mal não seja o meu refúgio. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, olha só, a história nos conta a história de um homem chamado Jabes. A mãe dele, quando deu a luz a ele, já botou o nome dele de Jabes, dizendo o seguinte: seu nome vai ser Jabes, porque eu dei à luz com dor. Ele já nasceu sentenciado, ele já nasceu com o peso da rejeição, ele já nasceu com esse peso sobre a vida dele. Seu nome vai ser Jabes. Por quê? Porque eu te gerei com dor. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a rejeição é que não é sobre nós, é sobre o outro. Note que uma criança indefesa está nascendo já com esse peso da rejeição. Mas por quê? Porque a mãe dele sentiu muita dor ao gerá-lo, ao dar à luz. Então, por conta disso, Jabes carrega esse peso. Só que Jabes vai crescendo e ele tinha uma escolha. Qual escolha? Ou eu vivo debaixo dessa maldição que a minha mãe colocou sobre a minha vida, ou eu recorro ao meu Deus, ao meu Pai, e peço para que Ele mude a minha sentença, para que Ele mude a minha história. Então, Jabes, diante desse cenário caótico que ele vivia, o texto diz que ele decidiu buscar ao Senhor. E o texto sobre a história de Jabes inicia dizendo: e foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Ou seja, ele tinha outros irmãos, pelo menos dois, né? Porque é plural. Só que ele foi mais ilustre. Ilustre significa notável. Ele teve mais notoriedade que seus irmãos. Ele sofreu com dor, mas o cenário dele foi mudado porque ele clamou ao Senhor. Então, eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O texto já inicia falando que o cenário de Jabes foi mudado. Sabe por quê? Porque o nosso presente e o nosso futuro vai ser muito melhor do que foi o nosso passado. O início da nossa história, de repente, foi marcado por tristeza. Mas eu quero te dar uma boa palavra, que o meio da tua história e o fim da tua história vai ser marcado por alegria. Ele sentiu a rejeição na pele. Ele sentiu o que foi ser rejeitado. Aí talvez você me diga, mas o que é rejeição? Aí eu anotei aqui, ó. É uma resposta imunológica, pela qual o corpo se recusa a aceitar substâncias ou organismos que são reconhecidos como estranhos. Então, o corpo ele rejeita aquilo que ele acha estranho, aquilo que ele acha que pode causar algum tipo de dano. É como um exemplo quando alguém faz um transplante e o corpo não reconhece aquele novo órgão. Aquele órgão veio para trazer bênção, mas aquele corpo ele já rejeita, ele sente que tem um corpo estranho. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre rejeição nunca é sobre nós, é sobre o outro. E eu sei que tem pessoas aqui que estão nos ouvindo que sofreram rejeição por parte dos pais. De repente você não foi criado com seus pais. Ou de repente você foi até criado, mas você sentiu na pele a dor da rejeição, a dor do medo, a dor do abandono. Você se sentiu sozinho, você se sentiu desamparado. E quando nós sentimos rejeitados, há uma mentira por trás disso. Qual é a mentira? A mentira é: eu não tenho valor nenhum, por isso é compreensível que alguém me rejeite. Essa é a mentira que nós acreditamos quando estamos sendo rejeitados, que nós merecemos passar pela rejeição e que nós não temos valor algum. E há um perigo muito grande quando nós enfrentamos uma rejeição, porque a rejeição ela exige, ou melhor, ela nos traz consequências. E eu anotei aqui algumas consequências da rejeição. Quando nós somos rejeitados, e isso não é só na infância, tá? Na fase adulta a gente também sofre rejeição, no trabalho a gente também sofre rejeição, na igreja a gente sofre rejeição. Durante toda a nossa vida, nós iremos enfrentar ciclos de rejeição.
Só que a partir do momento em que a gente tomar ciência de quem nós somos, nós podemos mudar a forma que nós enxergamos as circunstâncias adversas na nossa vida. Só que existem consequências. E existem dois tipos de pessoas que nós podemos nos tornar ao nos sentirmos rejeitados. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa poço. Como assim? Ela foi tão rejeitada que ela se exclui, ela vira um poço. Aí tem dois tipos de poço: o poço da intimidade física. Ela vira uma pessoa dependente de ter alguém. Ela quer estar sempre abraçado, ela quer ter sempre uma intimidade física com uma pessoa. Isso é um perigo muito grande. Essa pessoa ela não consegue se manter num relacionamento. Ela está sempre trocando de parceiro, de namorado, de namorada. Ela não consegue se sentir amado. Então, para suprir essa necessidade, ela está sempre procurando contato. O outro tipo de poço é a transparência emocional. É aquela pessoa que ela se abre muito fácil com qualquer pessoa. Ela está tão carente emocionalmente que, por exemplo, na fila do mercado, ela pode contar a vida e os segredos para a pessoa que ela nem conhece. Então, isso é um perigo muito grande. E o segundo tipo de pessoa que nós podemos nos tornar se nós não vigiarmos é o tipo de pessoa muro. E existem três tipos. Primeiro, o muro que nós criamos para tampar a rejeição, o muro do egocentrismo. É aquela pessoa que se acha muito superior, tudo dela é melhor. Ela conta muita vantagem. Isso é um medo de ser rejeitada. Ela sente tanto medo da rejeição que, para suprir isso, ela se mostra superior. E o que que acontece? As pessoas acabam se afastando, porque ninguém gosta de gente que só conta vantagem. O segundo tipo de muro que nós criamos para superar a rejeição é a superficialidade. Eu sofri tanto rejeição, eu tenho tanto medo de ser rejeitado pelo outro, o que que eu vou fazer? Eu vou ser muito superficial nos meus relacionamentos. Eu tenho amizade, mas eu não consigo ter intimidade. Eu entro num relacionamento, mas não consigo me abrir. Eu sou superficial, por quê? Se eu mostrar de fato quem eu sou, o outro não vai gostar de mim, o outro vai me rejeitar. Então, automaticamente, eu procuro me esconder, eu procuro fingir que as pessoas, não, que eu não me importo com as pessoas, eu sou muito superficial nos meus relacionamentos. E o terceiro tipo de muro que nós criamos para esconder a rejeição é a autodepreciação. É você se autodepreciar, é você dizer para você mesmo que você não é capaz. Por quê? Se eu mostrar para as pessoas que eu não sou muita coisa, o medo de rejeição vai diminuir, porque as pessoas não vão esperar muita coisa de mim. Então, existem esses dois tipos de pessoas que, infelizmente, nós podemos nos tornar se nós não vigiarmos em relação à rejeição. Eu li uma frase no livro que diz o seguinte: a rejeição é um espírito e precisa ser alimentado para sobreviver. Ou seja, são gatilhos que nós temos na nossa vida, e se a gente não trabalhar isso na nossa mente, a gente vai sempre dizer: olha, tá vendo que fizeram isso com você? Você merece isso. Sua mãe não gosta de você, seu pai não gosta de você, é por isso que a sua vida não anda, não dá certo. O espírito de rejeição, ele precisa ser quebrado. Como? Conhecendo a Deus. Como que eu faço para superar a rejeição que eu senti na infância ou a rejeição que eu sinto até hoje? Fazendo o que Jabes fez. Jabes não se conformou com o cenário que ele vivia. Ele não se conformou com a sentença que colocaram na vida dele. Nós podemos lembrar também de Benjamim. Benjamim, ao nascer, Raquel, sua mãe, deu à luz ao seu segundo filho, né? O primeiro foi José, o segundo foi Benjamim. Só que quando Benjamim nasceu, Raquel estava quase falecendo, tanto que ela morre depois. E ela diz assim: seu nome vai ser Benoni. Benoni significa filho da minha aflição. Só que o pai, Jacó, ele intervém e diz: não, o nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Nós podemos lembrar também de Jefité. Jefité, ele foi um homem valente, valoroso. O texto diz: mas ele era filho de uma prostituta.
Ele sofria rejeição por parte dos seus irmãos, porque ele era um filho ilegítimo. Mas ele se voltou ao Deus de Israel e Deus honrou ele no meio dos irmãos dele. Então, quando nós olhamos para a história de Jabes, Jabes não aceitou a rejeição. Assim como eu e você também não podemos aceitar. Se você sofreu rejeição por parte de alguém, se você teve uma infância sofrida, você pode se posicionar. E olha a oração de Jabes. É você orar com propósito. Olha a oração de Jabes. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Por quê? Havia um costume naquela época que os pais abençoavam os seus filhos. Nós vemos na história, por exemplo, de Jacó e Esaú, Isaac abençoando a Jacó, né? No caso, Jacó usurpou o lugar de Esaú, mas o pai abençoando seu filho. Só que Jabes não teve a bênção da mãe e do pai, pelo contrário, teve maldição. Então a oração de Jabes foi: eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. É a oração com propósito. Segunda coisa, eu quero que o Senhor amplie as minhas tendas. A segunda oração de Jabes, ampliar tenda, porque ele estava limitado. Quando nós sofremos rejeição, nós somos limitados, sabe, Isaac? Nós somos limitados. As pessoas dizem: você não vai fazer, você não vai acontecer, você não é capaz, você não pode fazer. Nós sofremos uma limitação tão grande que a gente se priva de fazer muitas coisas. Muitas vezes, de repente, você que está me ouvindo, você tem muitos sonhos, mas por conta de palavras que você ouviu, a sua mente se limitou e você não consegue avançar. De repente, você tem um chamado da parte de Deus, mas por conta de palavras que você ouviu lá na sua infância, você não consegue cumprir o que Deus botou na sua vida. Você não consegue ter um casamento, você não consegue ser feliz na sua vida amorosa por conta de bloqueios que você tem lá de trás. Então, Terra fala de limitação e Jabes ora com propósito, dizendo: eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero sair da zona de conforto, eu quero sair do conformismo. Eu não quero ser o que os meus pais disseram que eu iria ser. Eu quero ir além, eu quero prosperar. Sabe, eu lembro que falaram para mim que eu não queria casar, falaram para mim que eu não tinha voz para pregar, falaram para mim que eu não ia ser ninguém, eu, Pamela, e eu disse: não, eu vou ser o que Deus disse que eu iria ser. Eu vou romper os meus limites, eu vou romper com o que as pessoas falam a meu respeito. Então, Jabes, ele ora com propósito. A terceira oração: que a tua mão seja comigo. Eu não quero mais me sentir sozinho. Eu não quero mais me sentir abandonado. Eu não quero sentir que eu estou sem ninguém. Não, não, Pai. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Ainda que meu pai e minha mãe venham me abandonar, todavia eu sei que o Senhor está comigo. Para quê? Para que eu não sinta a aflição. De repente, você que está aqui nessa noite, você sente a dor da rejeição na pele e a tua alma está afligida. Só que este homem, ele se posicionou. Ele disse: eu não vou aceitar o cenário da minha vida. Então, passos para nós vencermos a rejeição. A primeira coisa é se reconectar com o nosso Pai. Nós temos um Pai. Ainda que o nosso pai ou nossa mãe venha nos abençoar, venha nos maltratar, venha nos abandonar, mas nós temos um Pai. O texto é claro ao dizer que o Senhor nos escolheu muito antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Eu ainda era um ser informe, e o Senhor já conhecia o meu nome, o Senhor já conhecia o teu nome. Antes mesmo dos teus pais pensarem em ter filhos, de repente você diga: mas o meu nascimento não foi planejado. De repente eu estou falando para pessoas aqui que ouviram isso dos seus pais: eu não queria que você nascesse, você não foi planejado. Mas eu quero te dizer que o teu nascimento já estava na agenda do céu, o teu nascimento já estava na agenda do Senhor. Você foi amado muito antes de teu pai e de tua mãe te conhecerem. O Senhor, ele já te conhecia muito, muito antes. Então, a primeira coisa é me reconectar com o Senhor. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama muito. Você tem um pai que te aceita do jeito que você é. Não aceite
ser rejeitado. O segundo passo é eu me conhecer. Eu olhar para mim e me amar do jeito que eu sou, do jeitinho que Deus me fez. Eu sou amada, você é amado, você é filho amado. E o terceiro passo, a partir do momento em que eu conhecer o amor de Deus e eu aprender a me amar, automaticamente eu vou conseguir fazer com que as pessoas à minha volta também me amem. Porque é aquela frase que nós já conhecemos. Não tem como nós queremos que o outro nos ame se a gente mesmo não se ama. Não tem como. Então, tem um texto de Provérbios que diz que assim como nós imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Muitas vezes nós permitimos que rejeições cheguem na nossa vida porque a gente mesmo não aprendeu a se amar. Você quer vencer a rejeição nessa noite? Aprenda a amar você. Aprenda a amar o seu jeito, a sua cor, a sua voz, o jeito que você fala, o jeito que Deus te fez. E o que for para melhorar, o próprio Deus ele vai te moldar. Porque nós somos esse vaso nas mãos do oleiro. Então, assim, para vencer a rejeição, existem esses passos. E para finalizar, eu quero contar um trecho de um filme muito interessante que fala de um homem, ou melhor, de um príncipe e de um mendigo. O príncipe vivia no palácio com o seu pai, que era rei, e o mendigo vivia nas ruas da cidade. Até que um dia eles inverteram de lugar, eles trocaram de lugar. O príncipe foi para as ruas e o mendigo foi para o palácio. O príncipe na rua, ele tinha a mentalidade de príncipe porque ele era filho do rei. E o mendigo no palácio, ele tinha a mentalidade de palácio porque ele viveu a vida inteira na rua. O príncipe na rua não deixava ninguém fazer ele de bobo. As pessoas não maltratavam o príncipe que estava na rua. Pelo contrário, as pessoas começaram a admirar a postura que ele tinha. Ele era autossuficiente, ele se portava diferente, porque ele tinha identidade de filho de Deus, ou melhor, de filho do rei. Já o mendigo no palácio, ele era muito cabisbaixo, ele se sentia um nada. Ele não sentia a postura do filho do rei. Moral da história, o que nós aprendemos com isso? Nós somos filho do rei e nós devemos nos portar como tal. E muitas vezes nós permitimos que as pessoas nos rejeitem ou nos maltratem porque nós não tomamos a nossa identidade de filhos do rei. Você é filho do rei, você não é o mendigo da rua, você é filho do rei. Comece a se tratar como tal. Fazendo assim, nós iremos impedir que o nosso coração seja magoado. E ainda que as pessoas à nossa volta nos rejeitem, nós sabemos que temos um Pai por cuidar de nós. Eu sempre falo isso e eu vou repetir. Talvez em algum momento da sua vida você se sinta rejeitado, sim. Mas nunca se esqueça que Jesus está no poço te esperando para conversar. Então, que eu e você venhamos tomar essa atitude diante da rejeição. Eu não vou aceitar ser rejeitado, porque eu tenho um Pai que me ama. Amém. Poderosa palavra. Eu tinha algumas perguntas aqui, no caso que as pessoas mandou lá na caixinha de pergunta, mas na sua fala você já respondeu praticamente as perguntas todas. Mas para o povo ter certeza que a gente viu lá e vamos perguntar aqui, teve Sim, uma menina que no caso perguntou como lidar com a rejeição dentro de casa. é difícil. É difícil, porque o povo da nossa casa é o povo que a gente gostaria de se sentir amado, né? E uma das funções dos pais, da família, é ser responsável também emocionalmente por nós. Mas nós sabemos que nem sempre isso é possível. Como lidar com a rejeição dentro de casa? Primeira coisa, aprenda que não é sobre você. A rejeição não é sobre você, é sobre o outro. E quando nós olhamos muitas vezes para a história das pessoas, nós vemos que elas também não estão bem. Então, e tem uma frase também de Shakespeare que eu amo muito, que diz assim: só porque alguém não te ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não te ame com tudo que pode. Porque existem pessoas que nos amam
mas não sabem como demonstrar ou viver isso. Ou seja, muitas coisas que a gente acredita que seja rejeição, muitas vezes é porque a pessoa ela não consegue demonstrar o amor que sente por nós. Mas de todas as formas, saiba que ainda que o teu pai ou a tua mãe não te ame, existe um Deus no céu que te ama muitíssimo. E ele quer ver o teu bem, ele quer ver você crescendo. Então, assim, tente mudar o foco, a ótica. Muitas vezes é porque o outro também não está bem e ele acaba rejeitando. Mas não é sobre nós, é sobre o outro. Muito bom. A rejeição impede de realizar os meus sonhos? Muito, 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 muito. Porque a rejeição ela mexe com a nossa autoestima. Quando nós não temos uma autoestima boa, a gente acredita que a gente não é bom o suficiente para realizar absolutamente nada. Então, isso acaba interrompendo ou pausando alguns sonhos que a gente tem na vida. A gente sente, por exemplo, que vai oferecer um serviço, um trabalho, o outro nunca vai estar satisfeito. Eu precisei, Isaac, quebrar uma barreira muito grande de rejeição quando eu fui escrever o meu livro, quando eu fui lançar o meu livro. E Deus, ele quer que nós quebremos barreiras de rejeição. Porque ao longo da nossa vida vai surgir situações em que nós vamos nos sentir rejeitados. Eu posso dizer que eu venci a rejeição que eu tive quando criança, mas que ao longo da vida, volta e meia, eu estou enfrentando uma outra rejeição. Então, a rejeição impede sim. Então, o que, que nós devemos fazer? Nos voltar para o Senhor, porque Ele ama que nós realizemos nossos sonhos e Ele não quer que a nossa vida fique estagnada. Calma aí. A rejeição traz algum problema emocional? Traz muitos problemas emocionais. Como eu falei aqui, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente a um tipo de problema. Existem pessoas que sofrem a rejeição e se tornam dependente emocional de outras. E existem pessoas que sofrem a rejeição e já se tornam muito independentes, acreditam que não precisam de ninguém. Então, existem esses dois pontos. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui de uma menina. A menina que se sente rejeitada pelos pais, por exemplo, essa menina provavelmente ela vai se relacionar emocionalmente muito cedo com meninos. E isso pode trazer assim, frustração emocional. Ou pode acontecer o contrário, dela se fechar para o mundo e dizer: eu não quero saber de ninguém. Eu vou colocar um muro para que ninguém tenha acesso a mim. Então, cada pessoa reage de uma maneira diferente. E qual é o ideal? Eu identificar que eu tenho um problema e buscar uma ajuda, seja de um conselheiro espiritual, ou seja de uma terapia, ou seja de ler bons livros para buscar o quê? Conhecimento. Conhecimento ele traz libertação. E para encerrar, uma pergunta que foi feita lá, eu achei muito interessante, que a pessoa ainda destacou. Para a convidada, já passou por algum momento de rejeição? Conte Muito, dele. muito, 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 muito. Eu fui uma criança muito rejeitada. Eu sofri a dor da rejeição na pele. Eu conto um pouquinho no meu livro, né, que eu tive problemas de pele desde os meus 7 anos de idade. Eu tinha feridas no meu corpo inteiro. E médico nenhum conseguia resolver o meu problema. E eu fui dos meus 7 anos até os meus 22 anos de idade com feridas em todo o meu corpo. E por conta disso, eu sofri rejeição durante toda a minha vida. Desde a minha infância, minha adolescência, minha fase adulta, dentro de casa, fora de casa, na escola, na igreja, eu fui uma criança, adolescente, adulta muito rejeitada. Só que eu percebi que Deus me amava do jeito que eu era e eu me voltei para o Senhor e Ele me curou. Foi um milagre realmente que aconteceu. Mas hoje eu vejo, Isaac, que toda essa rejeição que eu sofri me moldou de uma maneira que eu não sei explicar, sabe? Hoje eu vejo que a rejeição que eu sofri se tornou em bem para ser a mulher que eu sou hoje.
Eu vou dar um exemplo também, o quanto que a rejeição atrapalha o nosso ministério. Porque para você ter um ministério, você precisa também desenvolver uma boa autoestima. Porque senão a gente acha que a gente está ruim o tempo todo, que a gente nunca é o suficiente. Só que quando o Senhor ele me chamou para o Ministério da Palavra, por exemplo, eu cantava desde criança na igreja. Mas quando o Senhor me chamou para o Ministério da Palavra e ele começou a me dar algumas mensagens que na maioria das vezes não agrada o nosso ego, eu comecei a sentir muita rejeição por parte das pessoas que me ouviam. Mas eu já estava treinada sobre rejeição desde a criança, desde a infância. Daí eu entendi que o Senhor permitiu que eu passasse o que eu passei para que hoje eu soubesse lidar com as rejeições que o ministério traz. Então, assim, a rejeição ou como também outros problemas que nós enfrentamos, nós podemos tirar boas lições. Nós podemos criar resiliência. Então, sim, eu fui uma criança muito rejeitada, mas hoje eu posso dizer que isso acabou se tornando em bem para mim. Graças a Deus. Então, vamos encerrar já por aqui. Eu quero agradecer pela participação, mesmo não sendo como a gente esperava, mas Verdade. deu tudo certo. Eu creio que vidas foram alcançadas. Vamos ter uma outra live em nome de Jesus e vai dar tudo certo. Mas eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, pelo carinho, pelo respeito. Você sabe que eu amo sua casa, amo a sua família. Vocês são bênção, mesmo vocês não sabendo, mas vocês são bênção no nosso ministério. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais e a mesma orando pelo Telo. Amém. Eu que agradeço. Eu acredito que falar desse tema é muito bom para todos nós e talvez um dia até escreva um pouco sobre isso, porque é algo que eu vivi e tenho aprendido. Que nós venhamos, né, Isaac, buscar no Senhor o amor que nos falta em pessoas, porque o amor de Deus, somente o amor de Deus é capaz de preencher as lacunas do nosso coração. Você pode encontrar, e eu falo aqui para todos que estão nos ouvindo, você pode encontrar o melhor marido do mundo, você pode encontrar a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, a melhor esposa do mundo, mas somente o amor de Deus vai preencher as lacunas do nosso coração. Então, que nós venhamos encontrar no Senhor esse amor que tanto nos falta, porque dele não falta amor nenhum, pelo contrário, ele tem muito amor para nos dar. Então, é para orar, né, pelo final, pelas pessoas. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos aonde nós estivermos, porque eu creio que o Senhor ele está quebrando aqui espírito de rejeição. Como eu disse aqui, a rejeição ela precisa ser alimentada para se manter firme. Então, que nessa noite nós não venhamos mais alimentar a rejeição. Que nós venhamos dizer para nós mesmos que nós somos amados. Deixar que as vozes da nossa cabeça não venham atrapalhar o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Senhor Jesus, nós queremos te entregar as nossas vidas, Pai, nas tuas mãos. Senhor, eu sei da dificuldade que foi para fazer essa live, meu Pai, porque eu acredito que um tema tão importante que vai libertar tantas pessoas, Senhor. Eu creio que o inferno não ficou satisfeito, Senhor, com o que foi falado aqui. Mas eu sei que há poder no teu nome, Jesus, para curar. Eu sei que há poder no teu nome para libertar pessoas, Senhor. Talvez muito de nós, Senhor, estejamos vivendo, Senhor, cativos na rejeição. Talvez eu esteja falando para meninas, Senhor, que foram abandonadas pelo seu pai, pela sua mãe. Eu estou falando aqui, Senhor, para meninos que não sentiram amor de pai, de mãe. Mas, meu Pai, eu quero te pedir que toda rejeição seja quebrada, Senhor. Porque toda rejeição já foi quebrada na cruz, ó Pai, através do teu sangue que foi vertido. Senhor Jesus, que nós venhamos sentir o teu amor preenchendo as lacunas do nosso coração. De modo que, meu Pai, quem chegar na nossa vida vai ser para acrescentar.
Senhor, eu quero te pedir, quebra toda dependência emocional. Senhor, todo mal, Senhor, que está afligindo a nossa alma, meu Pai, a nossa vida. Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha quebrar todo espírito de rejeição. Meu Pai, toda aversão, Senhor, todo medo, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que quer nos afastar do teu propósito. Ah, Jesus, porque o Senhor nos ama tanto e quer que nós nos sentimos amados, Senhor. Meu Pai, então eu peço, toque em corações nesta noite. Eu oro também por quem vai assistir a live depois, que venha a ser tocada pelo teu amor, Senhor, porque o teu amor preenche tudo aquilo, Senhor, que amor humano não pode preencher. O teu amor, Senhor, que transborda, o teu amor, meu Pai, que preenche o nosso seio, o nosso coração. Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, para que a nossa vida venha estar aos teus pés, Senhor, que toda rejeição venha a ser quebrada. Senhor, nos ensina, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, para nós esta noite a oração que Jabes fez, que o Senhor nos abençoe muitíssimo, que o Senhor alargue as nossas fronteiras e que a tua mão seja conosco, para que nós não venhamos sentir a aflição da nossa alma, meu Pai. Senhor, nós oramos crendo, meu Pai, que o Senhor irá mover sobre a nossa vida, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Amém. Você encerra aí, porque não tem como eu encerrar. Gente, a live vai ficar salva, né, Pamela? Vai Verdade, ficar você salva aqui. no perfil. Você que tá aqui, conhece alguém que podia estar, mas não conseguiu, você vai compartilhar com essa pessoa, tá bom? Para essa pessoa ser alcançada através desse tema, porque estamos aqui não para mostrar aquilo que a gente sabe, não para mostrar aquilo que a gente pode, mas sim para que vidas venham a ser alcançadas, não só por nós, pelo Espírito Santo, não só pelo que a gente tem para oferecer, mas sim pelo que Deus tratar com essa pessoa através desse vídeo, através dessa live. Então, você depois compartilha, tá bom? Posta lá nos stories, nos marca a Pamela também, tá bom? Vocês aí nos ajudem em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Isaac. Que Deus abençoe sua vida. Vamos tirar foto para a gente postar? Calma aí, deixa eu desativar. Você tem que desativar aí os comentários. Ai, sei nem como faz isso. Se eu não me engano, nos comentários assim, tá 3 pontinhos aí, vê se não tem. Assim, desativar comentários. Foi. Vai, tira aí que aí a gente tira print. Sorria, vai. Eu não tô te vendo. Vai. Tá Um, dois, sumindo? foi. Foi. Tchau, Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.